Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema Poder da Fé, com a palestrante Raiciane. Nós vamos cantar uma música e ela mesma fará a prece para iniciar o estudo. Impossível. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra, onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olá, bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece inicial para iniciarmos o tema de hoje do nosso estudo, que é o poder da fé. Amado Mestre Jesus, pedimos permissão para iniciar mais um estudo do Teu Evangelho, rogando aos benfeitores espirituais que abençoem e auxiliem a toda a humanidade, todo o planeta Terra, que neste momento tão difícil carece ainda mais do auxílio dos abnegados benfeitores. Jesus, nosso mestre e amigo, que teu exemplo se perpetue por toda a eternidade e em nossos corações fortaleça a nossa confiança em Jesus e em Deus. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então, amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o tema hoje é muito oportuno, porque vamos falar sobre fé, mas particularmente o poder da fé. Como desenvolver a fé, né? Eu usei aqui os evangelhos, né, da Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo e os livros Linhas de Luz e Fonte Viva. A literatura está repleta, né, de livros muito bons, mas o Evangelho continua sendo a nossa base. Tudo que precisamos encontramos lá na Bíblia, e a doutrina espírita, através da codificação de Kardec, vem nos auxiliar a compreender melhor o Evangelho. Então eu pergunto, o que é fé para você? Interessante que eu fiz um estudo acho que com as assistidas no Centro Bezerra de Menezes, em que eu perguntei justamente isso: o que é fé para você? E cada uma respondeu assim tão plenamente o que eles achavam, plenamente, eu digo, confiantes
do que eles acreditavam. Porque eu disse uma coisa que eu vou repetir aqui. Não existe resposta errada, porque a fé é individual. Então, assim, em umas palavras, fé é amor, fé é confiar, fé é acreditar. Mas a palavra que mais se repetiu, sem dúvida, foi confiar. Fé é confiar. E realmente, confiança em Deus, confiar em nós, mas sobretudo em Deus. Então vamos ver em Lucas, capítulo 17, versículo 5, o que ele nos diz. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Mas o que será acrescentar a fé? Vamos tentar entender o contexto. Jesus e os apóstolos, após terem trabalho, naquela época, discípulos, né? Jesus e os discípulos, depois de um dia de trabalho, de muito trabalho, já ao entardecer, meditando, o Senhor Jesus estava, né, assentado. E os apóstolos já começavam a perceber ou chegar aos seus corações as cenas do santo sacrifício. Ou seja, que aconteceria alguma coisa ao mestre. Então a dúvida de como seria a vida sem Jesus ao lado deles, fisicamente, os assolaram. E o que vem a ser a dúvida que assola a gente? Dúvida é a falta de fé, é a falta de confiança plena. Né? E a falta de confiança plena em nós também, não é verdade? Então pediram os discípulos: acrescenta-nos a fé. Então vamos raciocinar sobre essa palavra, acrescentar. Acrescentar é acrescer algo que já existe, né? Se eu já tenho fé, eu posso pedir para acrescentar, eu posso pedir para fortificar a minha fé. Só que ela não me é dada. Ela não me é dada. Ela me é fortalecida. E ela é fortalecida através das atribulações, da vivência do Evangelho, das vivências do bem. Assim é que adquirimos a fé. É por isso que lá em Vinha de Luz, no capítulo 40, Emmanuel nos fala: ninguém pode, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Pai, mãe, olha que interessante o Emmanuel nos fala. A vibração da fé compete a cada um. A gente não consegue transferir o espírito alheio. Pai, mãe, a gente consegue educar. A gente consegue mostrar o caminho, principalmente através do nosso exemplo. Então, cabe ao filho seguir ou não. Não adianta impor. A gente pede, a gente mostra. Né? Vamos com a gente à Casa Bezerra de Menezes, vamos lá no centro, né? Tantas vezes. Mas, muitas vezes, a gente vai, tenta levar. Por quê?
porque eles têm o livre-arbítrio, né? Agora, ampliando mais ainda, a gente sabe que a vida vem aí cheia de desafios e que esses desafios nos pedem a vivência da nossa fé. Aí onde é que a gente vai provar se a gente está fortalecido, a nossa força íntima nos realmente está viva em nós, a nossa crença em Deus. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 7, diz o seguinte: a fé não se prescreve, não é uma receita, não tem bula. Eu não posso prescrever ela para o meu amigo, eu não posso prescrever ela para o meu filho. Não. A fé também não se impõe. A fé é adquirida e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os irmãos mais refratários. Não cabe à fé ir procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Muito bom isso aqui, né? Porque não importa se hoje em dia a gente pensa numa alma que consegue fazer tantas coisas boas, né? A gente vê, fulano faz obras de caridade imensas, outro ele consegue ter tanta abnegação, outro não. A fé vem para todos. Todos são capazes de adquirir. E como a gente pensa, como, Raiciane? Onde está escrito como eu adquiri minha fé? Porque eu quero tanto, tanto crer. Mas aí a gente também tem que pensar que muitos falam, eu quero tanto crer e não posso. Aí vem uma coisa que é muito latente ainda no ser humano. É o orgulho. Porque crer num poder infinito, em alguém que possui um poder maior que o nosso, que é perfeito, nos leva a ser servos, nos leva a acreditar que existe alguém maior que nós. E será que estamos dispostos a deixar o orgulho de lado? Então essa é a diferença entre os que não creem, dizer eu quero crer, mas ainda não posso. Então vamos lá. Lá no item 7 ainda do Evangelho segundo o Espiritismo diz: para uns a fé parece de alguma sorte inata, basta uma centelha para desenvolvê-la. E para outros não penetra a não ser com muita dificuldade. Nesses que a fé parece que é como uma centelha, né? Bastou uma faísquinha para despertar, parece uma fé inata. Eu até coloquei sinal de quê? Gente, sinal de progresso anterior, sinal de reencarnações anteriores, onde fez muito bem a lição desse espírito. E hoje precisam apenas de uma faísquinha para despertar nele a fé que ele já adquiriu através dos séculos. Você adquire fé em breve estadia, como nós temos aqui. E para os outros, que ela não penetra a não ser com muita dificuldade. Esses são os mais refratários,
que é o sinal de que ainda precisa de muita educação. A educação ainda está por se fazer, né? Por quê? Né? E por que que a gente deixa de fazer essa educação? É porque nós ainda não compreendemos. Porque não é preciso ver, é preciso, sobretudo, compreender. A verdade é que quando nós não compreendemos, seja na escola, quando a gente está estudando biologia, quando nós estamos estudando matemática. Gente, vamos falar aqui de história. Quando o professor de história fala, mas nós não compreendemos o que foi dito, ou quando vamos lá no livro e tentamos estudar apenas decorando, a gente consegue lembrar um ano depois do que foi dito? Não, não conseguimos. Por quê? Porque nós não compreendemos. E assim também é a fé. Por isso que é tão importante o estudo do Evangelho. No Centro Bezerra de Menezes, nós temos o Evangelho, o estudo do miudinho, né? O estudo do Evangelho. Pedacinho por pedacinho, que é muito importante, porque esse estudo pequenininho nos faz compreender melhor o Evangelho, tirando o espírito da letra. E nos faz fixar, trazendo para a nossa realidade no dia a dia. Estão todos convidados também. Eu coloquei aqui algo que está logo no inicinho do Evangelho, segundo o Espiritismo de Kardec. Está lá na contracapa. Muito se fala, né? Dessa frase tão célebre de Kardec. E ela está logo lá, na contracapa. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Feliz e intuído foi Kardec quando colocou essa frase para a posteridade, porque nada é mais atual. Com o desenvolvimento da ciência, o Espiritismo se torna cada vez mais atual, porque diante da ciência ele se torna cada vez mais claro. E a razão que ele coloca aqui são duas coisas que nós não podemos abrir mão: o raciocínio e o nosso livre-arbítrio. Nosso raciocínio, nós precisamos questionar, nós precisamos realmente compreender. Porque, sendo assim, pode-se passar séculos e séculos que a nossa fé vai ser sempre muito lúcida para todos nós. Lúcida para quem pergunta, lúcida para você que responde. E o que causa, o que pode nos trazer a oportunidade do despertar da fé? Gente, eu peço licença aqui para falar um pouquinho de um filme chamado Milagre da Fé. O Milagre da Fé, gente, é assim,
Superação, Milagre da Fé. Ele fala de uma mãe que adotou um menino, o John. Adotaram o John e era um casal sem filhos, adotou, e eles moravam nos Estados Unidos, numa região que é muito fria, e no inverno congela o lago. Um dia o John passeando com dois amigos, brincando sobre um lago congelado, o, o gelo rompe e o John e os amigos caem no, na água gelada, né? Muito gelada. Os dois amigos rapidamente conseguem sair, mas o John não, e aguarda o resgate. Nesse momento, o resgate demora aí uns 20 minutos e o John embaixo da água gelada lá. Eles chegam e aí conseguem resgatar o menino e levam para o hospital, né? Vão para o hospital. Chegando lá, os médicos tentam ainda por uma hora fazer o ressuscitamento e tal, né? Todos os procedimentos médicos, mas infelizmente não conseguem. Então comunicam à mãe que o filho dela está morto. A mãe do John não consegue acreditar nisso, ela não concebe isso e faz uma prece muito sentida a Deus, que ele salvasse o filho dela, porque ela acreditava no poder dele. Ela era uma pessoa religiosa, frequentava uma igreja, tinha um pastor, em que ela era também na congregação lá muito atuante, né? E nesse exato momento que essa mãe faz essa oração, as máquinas da UTI começam a apitar, pi, 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 e os médicos adentram, e enfermeiros adentram e começam todo um procedimento. Enfim, o John volta à vida. Então, passados um tempo, né, os minutinhos ali de toda a preparação, estabilização, John permanece em coma, né, mas vivo. E aí se passam, né, as horas, os dias, vão se passando, mas os médicos falam para ela: se seu filho sobreviver, ele não vai andar, não vai falar, terá sérias sequelas, porque ele ficou mais de uma hora sem respirar. As lesões cerebrais são imensas. E o ponto importante disso, gente, ela começa a receber visitas no hospital, né? E as dúvidas dessas visitas, até do próprio pastor, do pai, né, adotivo do John, e de familiares e amigos, né, que estavam prestando solidariedade a ela. Então tinham cartões dos amigos do John e tinha outras pessoas próximas, amiga, né, muito de congregação dela e tal. E ela sentiu a dúvida pairar no ar em relação ao restabelecimento do filho. E o ponto importante é quando ela fala para essas pessoas: eu quero que todos vão embora. Todos aqueles que não acreditam na recuperação plena do meu filho vão embora. Porque vocês estão atrapalhando. Vocês estão me enfraquecendo. Meu filho vai viver. Meu filho vai andar. Se vocês não estão aqui para ajudar a orar, se vocês não acreditam, não atrapalhem. E, enfim, só o John, ele, depois de um longo tempo, ele volta assim, ele desperta,
ele desperta e ele volta a falar e a andar. E a ter uma vida normal, plena. Mas o porquê de contar, né? Um pouco do relato desse filme é porque ele tem uma mensagem muito importante. E é uma história real. Diga-se de passagem, é uma história real. Porque a mensagem é muito importante. Primeiramente, no poder de Deus. Aquela mãe acreditava no poder infinito de Deus. Segundo, ela acreditava nela mesma. Ela acreditava no poder da oração. Ela acreditava em si. Ela acreditava na vibração da oração. E as adversidades que estavam ali, que são as pessoas querendo minar essa fé, querendo minar essa crença dela, não podiam atrapalhá-la. Ela precisava seguir no caminho reto, que era a recuperação do filho. Né? Muito importante isso aí. Então, isso foi uma oportunidade de despertamento da fé. Sim, foi. Mas não foi um sofrimento alheio de uma mulher em uma trajetória, né? Foi uma trajetória que a levou até aquele momento. Mas muitas vezes nós somos colocados diante do sofrimento e de uma curiosidade que nos faz despertar. E lá em Vinha de Luz, no capítulo 131, nos fala: curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Gente, muitas vezes passamos por dificuldades e, passada a dificuldade, nos esquecemos de Deus. Não é verdade? E isso é algo que não é destinado realmente à manutenção da fé. Nós somos aprendizes que ainda passamos por isso. A verdadeira fé é alicerçada no trabalho. É alicerçada no trabalho incessante do bem. É através das nossas obras. Então, quando nos vem a adversidade, quando nos vem o sofrimento, e às vezes um obstáculo, vamos colocar assim, leve, nós nos desesperamos, né? E recorremos às vezes vamos dizer assim, recorremos a atitudes não tão dignas, né? E aí a gente coloca: onde está a minha força interior? Aonde está a minha fé? Eu realmente creio em Deus? Eu realmente creio nos desígnios dele? Se eu creio em Deus e confio em mim que sou capaz de superar esse obstáculo, caminhando na trilha do bem, caminhando de acordo com os ensinamentos de Jesus, eu estou no caminho certo. Estou buscando a força no caminho certo. E essas adversidades, elas nos ajudam, mas o que nos faz mesmo desenvolver a nossa fé é o alicerce no bem. Lá no capítulo 131 de Vinha de Luz fala o seguinte: é imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará
na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. Olha só, minha gente. Oscilará na intranquilidade pela insegurança no mundo íntimo. Isso aqui ainda é muito arraigado em nós, a oscilação. Oscilamos muito ainda, mas nós temos a chave. A chave está na crença em sentimentos puros. Nós temos aí um exemplo do Chico, né? Do Chico Xavier, que tinha uma serenidade muito grande, uma tranquilidade diante das adversidades. E quando o problema parecia grande, o que Chico fazia? Se entregava mais ainda à oração. Sempre através da oração, se entregava ainda mais a Deus. E isso é o que todos nós devemos seguir. Jesus nos deu esse exemplo. Várias vezes durante o Evangelho a gente vê citações. Vamos falar aqui no supremo sacrifício, que ele na cruz, quando fala, Pai, por que me abandonastes? Né? Mas o que ele fala em seguida? Que seja feita a sua vontade. Olha a fé. Toda dor e suplício ali passado não abalaram a fé de Jesus. O espírito puro, o espírito de sentimentos puros, alicerçado unicamente no bem. Então, seguindo aqui, o divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentar-nos ao Pai a retidão e a pureza de pensamentos. Olha a palavra aí. Trabalhemos. Essa é a chave. Trabalhar. Se nós formos pegar aqui duas passagens, tanto em Lucas quanto em Mateus. E Lucas, no capítulo 17, versículo 6. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Em Mateus, no capítulo 17, versículo 20, diz, e Jesus lhes disse, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha só. Pede para uma planta passar de um lugar e ir para o outro, né? Da terra para o mar. E o outro nos mostra que se nossa fé fosse do tamanhozinho de um grão de mostarda, a montanha se moveria, o monte se moveria. Lógico, gente, que isso é simbolismos. Fiz questão de colocar aqui. São simbolismos usualmente utilizados por Jesus com o intuito de fixar o ensinamento. Mas que ensinamento seria esse? Vamos lá. E está muito bem explicado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 2. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo
e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas. Então vejamos. Interesse material, egoísmo, má vontade, paixões orgulhosas. Tudo isso falado ainda é muito forte em nós. São limitadores da nossa fé. Lembra o que foi falado anteriormente? Dos sentimentos puros, que cuidemos para nos apresentar a Deus com sentimentos puros, com a mente e a consciência cristalina? Pois é, para que a gente consiga nos apresentar a Ele com consciência cristalina, é preciso que a gente procure eliminar, né? Cada vez mais reduzir até eliminar, né? O orgulho, o egoísmo, o interesse material, a má vontade que temos para com o outro. Porque tudo isso vai limitar a nossa conquista da fé plena e inabalável. Então, eles barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Olha só, a fé robusta dá a perseverança, a energia, os recursos que fazem nós vencermos os obstáculos. Quando a gente fala assim, nossa, mas fulano tem uma força tão grande, uma força íntima, né, tão grande. Essa força é a fé. É ela que faz com que todos nós passemos por todos os obstáculos de uma forma mais suave, com serenidade. Como dizia Chico, tudo passa. A felicidade também passa, mas as dificuldades também. Se eu creio que Deus, Pai de amor e de infinita bondade, qualquer problema pelo qual eu esteja passando, qualquer que seja a vicissitude, eu irei sempre vencer. E lembre-se que quando eu falo vencer, são vencer com os tesouros espirituais. Essa é o melhor e maior bem que podemos conquistar, porque é o único que levamos também. Agora, e da fé vacilante? O que resulta da fé vacilante? A incerteza, a hesitação, que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Minha gente, vamos pensar aqui como deve ser muito triste a gente acreditar que nós não conseguimos fazer alguma coisa. Muito triste, né? Quem é aí o principal sabotador das conquistas? Nós mesmos.
Então, nós percebemos que nós somos o agente principal, que depende de nós. A fé não nos é dada, ela é adquirida. Ela é adquirida através do trabalho e alicerçada no bem. Então, depende de quem cada vez mais tentar expurgar o mal que existe em nós e procurar caminhar rumo à evolução, rumo à perfeição. Todos nós chegaremos um dia à perfeição. Todos nós, como foi dito anteriormente, até os mais refratários, até os mais atrasados. A educação se fará a todos. Depende apenas de cada um de nós. Então vamos lá, vamos fixar aqui 2 pontos. A fé se desenvolve através do trabalho incessante no bem, que foi o que eu acabei de falar. Não é algo que se adquire de uma hora para outra. Exige esforço, dedicação e perseverança. Quem a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que é simples instrumento da vontade divina. Nada pode sem Deus. Olha que interessante. Eu tenho que crer em mim, sem dúvida, porque eu sou o instrumento da vontade divina. Mas crer sobretudo em Deus. Porque sem Ele, quem sou eu? Nada. Nós fomos criados por Ele. Então, sem Ele, não somos nada. Vamos lembrar aqui da lei de causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Se tem um efeito é porque existiu uma causa. Lá no Livro dos Espíritos, logo no início, depois que falam de o que é Deus, né? Tem uma pequena passagenzinha. Eu tenho ele. Só um minutinho, me permitam ler ele aqui. Olha só. Na questão 4. Onde se pode encontrar prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Se a gente pensar aqui, tudo que não é obra do homem, o homem habita na terra. Então a gente pode pensar em obra do homem no que está circunscrito na terra, né? Aí aqui ele coloca uma palavrinha base do nosso estudo, para crer. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe. Ele tem, pois, uma causa. Se ele existe, tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que nada pode fazer alguma coisa. Olha só, gente. Se tudo que o homem pode fazer está circunscrito à Terra, como que o universo existe? Para o universo existir, alguém o criou. Não é verdade? E a espiritualidade, muito acertadamente, né, com palavras que chegam à nossa compreensão, nos fala. Basta que nós pensemos, né,
em tudo que não é obra do homem. É a prova da existência de Deus. Então, como encontrar a prova da existência de Deus? Muito interessante, não é verdade? Em tudo que não é obra do homem. E o universo existe e é fora da Terra. Muito acertadamente. Assim também a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18. Fé sem obras. Difícil, né? É algo contemplativo, é algo que fica em mim. Difícil. A fé verdadeira, a fé plena em algo, nos exige, como a fé plena em Deus, nos exige automaticamente as obras. Porque se eu acredito no amor ao próximo, se eu acredito que eu tenho que amá-lo, se eu acredito no exemplo de Jesus, como não praticar? Claro que temos as nossas limitações, os nossos defeitos, ainda que estamos trabalhando. Lembrando que, encarnados no planeta Terra, somos aprendizes, estamos aprendendo. Mas, mesmo com nossas limitações, como podemos dizer que temos fé se não agimos? Né? Não adianta adorar e idolatrar a figura de Jesus. É necessário vivenciar a mensagem da qual ele foi portador e exemplificador. E aí, eu trago para vocês, lá de Fonte Viva, uma mensagem de Emmanuel. Eu não coloquei ela toda aqui, porque ficaria muito extensa, mas vamos ler com muito carinho essa mensagem. Em todos os lugares, vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo, e transita de situação em situação, entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Meus irmãos, é um convite para deixarmos de lado os queixumes, né? Deixarmos de lado as desculpas para a nossa indisciplina. É tentar focarmos, estabelecermos pequenos objetivos e ir em busca cada dia. É a história do milho, migalha por migalha, milho por milhinho, que a gente vai colocando no nosso cofre virtual, no nosso cofre que a gente só consegue saber quanto que a gente conseguiu depois quando nós desencarnarmos. Mas tudo está gravado na nossa consciência. Então fica o convite aí do Emmanuel para que deixemos de lado a lamúria e a indisciplina, para que comecemos e terminemos o que começamos. E ele continua:
não te concentre na fé sem obras, que constitui a embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. Acreditemos primeiramente em Deus. Só confiando plenamente em Deus, podemos ser instrumento perfeito da sua vontade. Então, nos coloquemos ao trabalho, às obras. Revelemos a nossa fé através das nossas obras, na felicidade comum, não na minha felicidade individual. Revelemos a nossa fé através das nossas obras, na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor, de beleza e poder. Magnífico, né? E consolador. É muito, muito consolador. Então, encerramos aqui o estudo de hoje com o tema O Poder da Fé. Espero ter contribuído um pouco, né, uma reflexão em conjunto aí nossa, em que nos fala quão importante é a fé. E eu encerro pedindo a cada um que faça reflexão íntima. Como está a sua fé? O que te fez despertar na fé? Fé em Deus. Eu realmente estou passando pelos desafios, pelos obstáculos, com resiliência, buscando fortalecer cada vez mais essa força íntima. Busquemos no Evangelho de Jesus todas as respostas, porque está lá. Jesus é nosso exemplo, Ele é nosso mestre. Vamos fazer a nossa prece para encerrar o nosso estudo com a graça de Deus. Pai amado, nos colocamos diante de Ti com sentimento de gratidão pela oportunidade de refletir sobre o Teu Evangelho e rogando a assistência para todos os nossos irmãos, assim como para nós, pois, como crianças ainda, em caminhada diária, ainda tropeçamos, mas levantamos, confiantes de que estás a nos estender a mão e a nos guiar, sempre pelo caminho do bem. Que Tua paz esteja conosco e alcance toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos, e uma ótima semana a todos.